Maracanã lotado, que coisa, hein? A torcida do Flamengo. Rapaz, tava mais de 59. Tinha mais de 59. Mais de 59 mil. O Flamengo ganhou do tricolor, né? Mais uma vez o Rogério Ceni continua sem conseguir vencer o rubro-negro carioca. Calendário lotado, partida importante o tempo todo. Não teve outro jeito. Time misto em campo no sábado. Jogamos com um time que não é tão costumeiro para nós hoje. O Flamengo começou com a energia lá em cima. 30 segundos e já estava no ataque. Logo na sequência, uma bola na trave para dar o primeiro susto no torcedor tricolor. Tanto volume ofensivo não poderia acabar de outra maneira. Arrascaeta invadiu a área sozinho para abrir o placar. O gol sofrido despertou o tricolor, que passou a ter mais oportunidades no jogo. A principal delas dessa descida de Kaique. Pulando para o segundo tempo, uma partida mais fria. Falando em VAR, foi ele quem mais apareceu no final do jogo. Primeiro para anular o segundo gol do Flamengo. E em seguida, para corrigir o cartão amarelo mostrado para Gerson após essa entrada criminosa em Pulga. Mesmo com um a mais no momento decisivo do jogo, o Bahia não conseguia levar perigo. E 1-0 se manteve no placar até o apito final. O tricolor agora se prepara para o importante duelo pela Libertadores no meio de semana. Eu acho que se nós tínhamos uma chance, nós temos que arriscar. Na quarta-feira, tentar ter jogadores em melhores condições e também dar minutagem para esses jogadores que jogaram hoje para estar prontos para uma necessidade, para entrar no campo de jogo, seja na quarta ou seja no domingo. Olha aí, Rogério Ceni deu a mexida dele no time, que ele não tinha condição de botar a equipe principal mesmo, né? E acabou aí fazendo um jogo abaixo do que a gente esperava. Hoje, o que mais me chama a atenção e o torcedor tem que entender, e acho que entende, porque a coisa é o seguinte, quando o time está ganhando, tá tudo beleza, tudo tranquilo, mas o cara perdeu. Gilberto, Santiárias. Aí consegue achar um Eric, que fez alguns jogos no Atlético do Paraná, naquela função ali. Aí perde também um Eric. Caio Alexandre. Rapaz, perdeu o Caio Alexandre, também suspenso. Tudo isso. Agora, por isso que eu sempre digo aqui, digo na metrópole também, Dr. City, mais 5 pelo menos, mais 5 contratações. Não adianta ficar de blá blá blá. O ano é longo. Competições em cima de competições. E o Rogério Ceni está muito preocupado em marcar seu nome no Bahia tentando classificar para mais uma fase da Libertadores e chegando na frente, querendo surpreender. Agora, Rogério Ceni, tudo bem, perdeu do Flamengo, você não consegue vencer, perdeu o Bahia tem 12 que não ganha do Flamengo, você vai jogar na Colômbia, depois concentração total no Bavi, porque Bavi é Bavi. E o Vitória vem com a faca nos dentes. O Vitória vai jogar Sul-Americana, você vai jogar Libertadores. Mas domingo, 16 horas, quando a bola rolar, tudo pode acontecer, porque é Bavi. Mas, para mim, a página do jogo do Flamengo, ela está virada e não tem nenhuma vergonha ter perdido o Flamengo por 1-0. Poderia ter sido melhor. O Bahia poderia ter encarado melhor, porque foi o jogo do Bahia. Mas já passou, não tem jeito. Se preocupe com o seu jogo na Colômbia, não perca essa classificação que é importante e depois, meu amigo, é Bavi e Bavi é Bavi. Com 2 pontos de se observar em relação a Bahia e Vitória. Bahia que tem esse jogo na Colômbia, jogo fundamental e o torcedor deposita assim, muita expectativa de uma classificação à próxima fase, então é um ponto 1. Ponto 2 em relação ao Vitória, que já não tem peso, o torcedor já não vive esse anseio em relação à Sul-Americana. Com certeza. Então, se vencer do Cerro Largo, beleza, se não vencer, beleza também. Ou seja, o Vitória tem mais tranquilidade no decorrer da semana. E eu estou falando do Bavi. Não deveria ser não assim. Deveria estar focado para conseguir a sua classificação. Não jogar a toalha. O Vitória não joga a toalha. Tem que ir para lá para ganhar o jogo. E aí, mas tira um peso em termos de um Bavi. Tem uma semana, de certa forma, mais tranquila para poder trabalhar. Total. Porque o Bahia precisa e deposita as expectativas na Libertadores. Mas Bavi é sempre Bavi, como disse você, Marinho. É uma responsabilidade grande para quem realmente está jogando num time grande como o Bahia. Os jogadores sabem que veio para o Bahia e o investimento que vem acontecendo no Bahia é para disputar vários campeonatos. Eu penso assim,
que há um desgaste muito grande, jogos em cima de jogos. Verdade. Agora tudo está na nossa mente, pô. Se a gente começar o tempo todo ficar batendo na tecla que está cansado, o nosso organismo vai entrar cansado. Tô cansado. Porque se eu botei na minha mente que estou cansado. Então não tem isso. Já foi popado aí, inclusive eu posso até falar que não estou dizendo esse grupo, há grupos passados aí, que popava jogador e no outro dia estava o jogador na festa, mostrando ele dançando, mostrando ele bebendo, mostrando ele fazendo um monte de coisa. Não é a questão desse grupo. Então vamos esquecer essa coisa de cansado, que nós temos que gostar é de jogar. É um jogo, é uma final de campeonato para o Bahia, esse jogo quarta-feira. Não vou nem estar aqui falando do Bavi, porque já falei na questão do Bavi. Agora, não tem desculpa, pô. Não é que o Bahia vai chegar lá e vai ganhar do Nacional. O Nacional pode ganhar do Bahia, é um time competitivo, acostumado a disputar a Libertadores. Agora tem que ter um preço para sair de lá derrotado. E esse preço está na mão de vocês. A gente vai vender o jogo de graça ou a gente vai chegar lá e vai vender caro e sair de lá com resultado. Vocês vão decidir quarta-feira. Está na mão de vocês. A gente precisa passar na Libertadores para outra fase. A gente perdeu a chance aqui na Fonte Nova. Não vamos perder de novo. Zé, tá certo. Zé, você podia ir lá para Colômbia para participar da pré-eleição. Exatamente, fazer parte da pré-eleição. Bolinha que abraceu, viu, Juliana? Bola, um beijo, tá feliz, né? Seu Vitória ganhou, aí você fica mais tranquilo, mais sorridente. Um beijo para a família toda que mora no meu coração. Rogério Ceni fez uma coisa que ele nem costuma muito, reclamar da arbitragem. Olha aí. Primeiro aos 10 do árbitro que ele segurou, que foi 13 de acréscimo, porque segurou muitos minutos no chão. Segundo, a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois que ele já tinha levantado a placa. Então, assim, desses 18 que você falou, né, que foi 85, né? Mais ou menos uns 60% dele foi de jogo parado. O do Rossi, que ele é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E ainda tem o lance do VAR, que tenta encontrar um pênalti onde não existe pênalti. Aquela esfriada no jogo, que é tradicional quando necessário aqui no Maracanã, né? Dá aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nem um minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez 13 tenha sido gasto pela arbitragem. Hebe, eu queria, por gentileza... Cadê, gente? Não voltamos. Aí. Eu queria, por gentileza, pedir esse finalzinho aí novamente para Edson Marinho ouvir aqui, porque ele deu uma cucada lá do Flamengo, sobre né? VAR, meu amigo, que é um negócio aí... Ó, eu digo sempre, todo mundo vai reclamar de arbitragem pós-rodada. Olha ele lá, ó. Aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nem um minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez o do Rossi, que ele é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E ainda tem o lance do VAR, que tenta encontrar um pênalti onde não existe pênalti, para dar aquela esfriada no jogo, que é tradicional quando necessário aqui no Maracanã, né? Dá aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nem um minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez 13 tenha sido gasto pela arbitragem. Reclamou muito, eu estava assistindo o jogo, né, que o décimo foi subaproveitado, porque tiveram outras paradas. Isso que ele fala do VAR. Chamaram o VAR, esfriou o jogo no momento que o Bahia estava em cima, tal. Ele faz reclamações aí que são pertinentes. No próprio jogo já ele reclamou disso. Não, ele deixou, na minha opinião, ele deixou claro que conhece o Flamengo e ele treinou o Flamengo e sabe como é mesmo. Agora é o seguinte, né? Claro. Ele fala, já é tradição aqui no Maracanã. Agora é o seguinte, o Bahia não perdeu o jogo por causa do Daronco. Não teve nada de arbitragem para o Bahia perder o jogo. O Daronco, do jeito que deu o cartão em Gerson, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha porque ele chegou para Gerson, ele foi lá, ele era para dar logo o cartão, ficou claro. Mas ele foi no VAR, voltou e chegou para Gerson com a vergonha da zorra para tirar o vermelho. Tome vergonha, Daronco. Deu vermelho e já se acabou. Aí ficou, você pegou um mão forte daquele, pipocando pra Gerson, Daronco. Dá o teu cartão, acabou. Gerson, eu vou lhe dar o cartão aqui. Você pegou. Ô, Daronco, tu é forte, cara. Deixa de ser pipoqueiro. Coletiva do Rogério Ceni, agora ele fala sobre Lúcio Rodrigues.
Eu acho que ele é um jovem, tem 21 anos de idade. Vinha realmente ano passado muito bem, começou o ano com muitos gols. Eu acho que é natural essa oscilação. É um menino que trabalha muito todos os dias, entrega muito da parte física, né? Se desdobra realmente, ajuda. Eu acho que a ausência do gol é que chama um pouco mais a atenção, isso, né? Então vamos ter calma, porque é um garoto assim como é o Thiago, um ano mais velho que o Thiago, 3 anos mais velho que o Fred, por exemplo, que tem 2 jogos no profissional. Então, acho que tenhamos um pouco de paciência, é um cara que a gente acredita, confia muito e eu acho que a hora que ele fizer um próximo gol, acho que as coisas devem voltar ao normal. O Lúcio foi uma contratação de um valor altíssimo, né? Que a gente nunca ia imaginar na história que o Bahia ia investir tanto em um atleta. Então, quando ele chegou, estava se esperando aquele cara fenômeno na bola tal, e não um jogador que está em evolução, mas que já mostrou qualidade, né? Em alguns momentos, e em outros ele dá uns vacilos. Então, o torcedor está meio sem paciência, Zé. Primeiro ele tem que jogar de um bico, de uma área para outra. Não adianta querer que Lúcio faça tabela, domine a bola, prenda a bola na frente, porque ele não sabe. Outra coisa, o Rogério acabou de falar aí. Há um desgaste muito grande para cumprir aquilo que ele tem pedido, que é aquela marcação lá na frente. E às vezes ele acaba ficando cansado, a mente cansada na hora da finalização, que é o que ele tem de melhor, tanto a perna direita como a perna esquerda, com a bola no espaço. E ele está sem buscar esse espaço o tempo todo. Não é que ele está perdendo o gol. Quando ele chegou, ele perdia muitos gols, mas conseguia fazer gol, aí a gente esquece. Agora não sai o gol, aí a gente consegue enxergar que ele perde muito gol. Aí, pronto, eu já disse, já disse tudo. Ninguém vai falar mais nada aqui. Só para dizer só uma coisinha. Chega, Lúcio, volte do Uruguai. Você foi lá na convocação, ficou em Montevidéu. Lúcio, Salvador, tá ali esperando. Aliás, passe na Colômbia e tira esse ranço aí. Vai, tira esse ranço, você precisa voltar a fazer gol. Lúcio, volta para Salvador. O torcedor do Bahia quer ver você fazer gol. Passou a Eu imagem acredito nele. de Daron.